Sim, boa noite a todos e neste sábado que vamos estar conversando um pouquinho sobre autoliderança e tem várias distinções que podemos fazer nisto. Por que escolher autoliderança nesta ideia de uma série de conversas sobre mudança consciente em tempos de crise? Eu venho estudando coaching, programação neurolinguística, constelações há muitos anos. Se conecta muito com as minhas formações anteriores de engenharia, MBA. Tenho feito um mestrado e doutorado em ciências espirituais, que me traz outras perspectivas bem interessantes para enriquecer essa dinâmica do desenvolvimento humano, que é um tema que me apaixona, que me conecta, que me deixa bem envolvido. E aproveitando esta oportunidade de estar online com vocês, conversando com o Marcelo. Com o Marcelo nos conhecemos desde esse começo de ano e a gente tem trocado muitas ideias, muitas perspectivas e tudo isso acabou fazendo frutos nessa sequência de lives, essa cooperação para produzir conteúdos para chegar até vocês, para trazer temas que são interessantes através de um formato diferente, além do que eram apenas as práticas presenciais, que era o que estávamos mais acostumados a fazer nos eventos da Metaforum, que também está acompanhando essa série de palestras ao vivo. E então o tema autoliderança foi o que veio se apresentando, chegando a essa data, e, e a perspectiva sobre constelações, arquétipos e a autoliderança. A gente tinha conversado algumas coisas com o Marcelo durante esses dias sobre esses aspectos e como é importante prestar atenção a como isso tem ressonância dentro de nós, né? Uma coisa é o que acontece lá fora no mundo, os estímulos e os convites que o mundo nos faz a reagir, né? A interagir, reagir, uh, às vezes na harmonia, às vezes no confronto. E outra coisa é o que acontece dentro de nós. E os arquétipos têm a ver com isso, sobre quais são os recursos que ativamos para lidar com o mundo externo e nos autoliderar e assim também nos colocar como líderes. Porque uma das primeiras constatações, quando falamos de liderança, e aí as pessoas ficam, eu sou empresário, eu sou gerente, eu sou formador de opinião, o foco está eu mandando nos outros, eu controlando os outros. Só que para poder fazer isso de uma forma eficaz e congruente, primeiro eu tenho que ter uma dinâmica de autoliderança. Sim? E ao mesmo tempo, eu não preciso ter liderados, sim, para eu exercitar a minha autoliderança. Muitos empresários, muitos empreendedores estão numa dinâmica mais solitária, ou um grupo bem reduzido, ou interagindo com um sócio, que é um par. Então, como é a liderança de um par, de um sócio? Né? Supostamente somos iguais, ou até mesmo num casal, né? Num matrimônio. E a, as filosofias, as escolas místicas até nos dizem, seja o líder de si mesmo, e o resto vem por añadidura. Se você não conseguir praticar autoliderança, você não vai conseguir ser um líder congruente. E vai acabar criando mais conflitos do que soluções. Esse é um pouco o percurso do que vamos visitar hoje. Por um lado, na perspectiva das constelações, e sempre junto estamos misturando conteúdos de PNL, conteúdos de hipnose, conteúdos de coaching focado na solução, porque é como
esta escola, de coaching integrativo sistêmico, tal como o Bert Isser, o fundador da Metaforum, concebeu, todas as abordagens de mudança, de desenvolvimento humano, são combinadas em um discurso que tem todos os elementos e conversa simultaneamente com várias línguas, produzindo um resultado. Sim, e se a gente pudesse, né, Diego, me lembro da época de professor universitário, né, quando a gente começava a falar sobre o tema de liderança, né, primeiro vinha essa questão, né, o que é liderança, né? Às vezes pode ter um senso comum, não é, sobre o que é o tema, e é muito, às vezes, subjetivo para cada um o que é liderança. E eu me lembro que uma definição que era um pouco comum, não é, é um processo de influenciar pessoas, né? Depois veio uma evolução num processo de engajar pessoas. Então, realmente, isso a gente percebe que tem esse aspecto, né, de influência, de provocar, né, desejos, provocar conhecimentos nas pessoas, mas quando a gente pega isso para si próprio, também é isso, né? Também é de se influenciar, de reconhecer as suas potencialidades e colocar esses recursos a seu favor, né? O líder de si mesmo realmente é também o primeiro desafio, antes até de influenciar os outros, né? E a gente percebe isso no processo de desenvolvimento. É importante, primeiro, eu dar o passo, né, para dentro, para depois eu olhar para o exterior. E é isso que a gente faz no processo de coaching e principalmente no integrativo sistêmico, né, onde a gente já colocou aqui que o pensamento sistêmico, né, é a base do nosso trabalho, onde a gente vai ampliar a consciência, né, das pessoas, dos clientes, ou seja, das empresas, né, na pessoa dos seus líderes ou empresários, para que realmente ele reconheça quais as possibilidades que ele tem pela frente. E é essa discussão que nós estamos trazendo aqui para vocês. E o que tem a ver os arquétipos com esse processo de autoliderança, não é? E com o pensamento sistêmico, que é isso que o Diego está comentando, que a gente faz na nossa abordagem, correto, Diego? Isso, a gente vem de fazer 2 encontros falando de arquétipos como processo de desenvolvimento e visitamos como um exercício prático 3 arquétipos de amor, ordem e conhecimento, como, digamos assim, 3 consultores fundamentais que podem nos levar através de qualquer situação. Sim? Mas isso é apenas um exemplo sobre um conjunto, uma tríade de arquétipos úteis para atravessar situações ou liderar um projeto ou desenvolver um empreendimento, um negócio. E como esse também é um ciclo de mudança consciente em tempos de crise, é, a, reconhecemos que liderança e autoliderança é uma peça fundamental. Uma das coisas que apareceram nas nossas conversas de planejamento e de estruturação, até olhando criação de produtos para esse contexto, com o Marcelo estamos criando algumas coisas bem interessantes para desenvolver negócios. É, um dos desafios que está acontecendo agora, com todas as restrições que a quarentena traz, com todas as restrições das estruturas de governo que diz agora abre, agora fecha, agora você pode, agora você não pode, e muitos podem se verem arrastados para o que entre nós chamamos de uma estrutura de colapso, sim? Eu desisto, não quero saber mais nada. Tô ferrado, não tem jeito, não vou conseguir resolver, eu vou dormir. A única coisa, eu vou dormir ou vou pegar o carro, ou pegar a estrada e não sei, vou fugir. E isso é um colapso. E disso, poucas pessoas vão vir a buscar você para tirar você do colapso, sim?
porque cada um também está cuidando do seu próprio colapso. Então, é o momento de olhar para você e fazer seu autorresgate. Isso é um processo de autoliderança. O que eu vou usar agora para eu me conduzir a mim mesmo através das dificuldades para não desistir? Se eu desisto, quando as coisas reabrem, eu não vou estar pronto. Eu vou estar aborrecido. Eu vou estar desempoderado. Eu estarei sem vontade de fazer. Agora eu estou bravo, agora eu não quero. Abriram, mas eu não quero. Agora eu não quero. E pode parecer brincadeira, mas a nossa mente inconsciente pode reagir assim, né? E, inclusive, a gente está vendo, mesmo como desvios de conduta hoje em dia, pessoas se revoltando em relação a, negando, se revoltando, infringindo as normativas básicas de isolamento e de distância social, como um processo de revolta. E a gente já, nos primeiros encontros, vimos questões sobre intenção positiva, sobre ambiguidade, sobre que temos vários personagens dentro de nós que estão concorrendo, né? O santo e o rebelde, o certinho e o revoltado, e todos eles têm um momento e uma conversa. E, de novo, por que estamos chamando a liderança? Porque alguém dentro de você lidera esse palco, onde ora entra o coitadinho, ora entra o super-herói, ora entra o professor, ora entra o aluno, sim? Ora entra o líder, ora entra o seguidor. Tem um diretor que diz, é a sua vez, sim? E essa é a nossa autoliderança. É, então, arquétipos entra articulando um outro princípio da programação neurolinguística também, que já visitamos nos primeiros encontros, que é todas as pessoas têm os recursos que precisam para alcançar seus objetivos e ter uma vida realizada. Os arquétipos são parte do conjunto desses recursos. Recursos é amor, alegria, criatividade, expansão. Nós, dentro do coaching integrativo sistêmico, categorizamos duas grandes estruturas de recursos. Os recursos concretos, que é dinheiro, dinheiro na conta, recurso concreto é um título, dinheiro na conta é um recurso concreto, é uma propriedade que tem um carro, um veículo, recurso concreto é ter estoque, recurso concreto é ter um contrato de fornecimento, esses são recursos concretos. E o recurso concreto leva tempo, precisam ser construídos, precisam ser elaborados, tem um tempo para isso aparecer no mundo. E as estratégias que escolhemos no coaching integrativo sistêmico apontam a fazer acontecer os recursos sutis. Os recursos sutis é criatividade, amor, compaixão, expansão, comunicação, generosidade, conexão, confiança, fé, perseverança. Todas essas coisas são intangíveis, por isso são chamadas de sutis. E se conectam com a ideia de arquétipos. E por ser sutis e por ser arquetípicas, por definição, estão disponíveis 100% do tempo dentro de nós. Não preciso mais nada lá fora. Eu só preciso me focar. Tem um caminho, né? Assim como eu posso me focar na abundância, se eu me distrair, eu vou focar na carência. Sim? Só que a estratégia é a mesma. É a operação interna é a mesma. Me conectar com a raiva ou me conectar com a compaixão é o mesmo processo de conexão, é o que está dentro de mim. Agora, como estamos num ciclo de mudança consciente, vamos escolher a que nós vamos nos conectar. Então, autoliderança,
recursos sutis, arquétipos, e pela PNL foi bem estudado. Eu aprendi isto mais de Robert Dilts. Ele escolheu uma tríade diferente de arquétipos para liderança. E ele escolheu para trabalhar isto como força, amor e humor. Como três arquétipos que entram para fazer um jogo poderoso e, e criar um líder completo. Sim? Eu falei muito agora, me reflete como chegou isto para você, Marcelo, e Não, como até faz ouvindo você. sentido para você. Sim, sim. E até quando você estava falando dos recursos sutis, né, uma coisa que a gente desenvolve no coaching integrativo sistêmico, que é um pouco diferente de outras escolas, é realmente esse processo de desacelerar muitas vezes e de se conectar com essa interioridade, né? Que muitas vezes naquela ânsia, né, de eu tenho que fazer, né, que a gente já começou aqui a falar em outras lives, né, do Fusca Vermelho, de focar apenas o problema. E normalmente a gente vive num momento desafiador, esse momento de pandemia, e a gente conecta muito rapidamente com as coisas mais tensas, né, com as coisas que nos trazem uma emoção às vezes um pouco desequilibrada. Então, para que a gente possa realmente acessar esses recursos, como o Diego colocou, é necessário desacelerar muitas vezes e fazer um exercício, né, de olhar para dentro, para reconhecer esses recursos sutis, como bem o Diego colocou, e que estão à nossa disposição. Só que para fazer isso é um exercício, é um aprendizado, é uma prática, não é? E que é o que nós estamos colocando aqui hoje, não é? E nessa tríade, né, de arquétipos que vão nos ajudar a reconhecer esse processo de autoliderança. Ou seja, a autoliderança também prevê uma questão de escolha. Eu escolho fazer as coisas. Eu escolho não assistir televisão e ver, né, um cenário adverso. Eu escolho as notícias que eu vou assistir. Não é? Eu escolho fazer exercício hoje ou me alimentar melhor ou não. Não é? Eu escolho olhar, né, aquilo que eu tenho realmente de potencial e reconhecer isso. Isso é ser líder de si mesmo, né? É conhecer as suas potencialidades e esses recursos sutis, que seja a fé, que seja a confiança. Né? E hoje nós vamos trazer esses três arquétipos, que é a força, o amor e o humor. Ou seja, aplicado isso ao processo de autogestão, né? E aí, normalmente, quando a gente fala de liderança, as pessoas têm muito enfoque em empresa, não é? Em grupos, às vezes mais na questão organizacional. Mas aqui a gente vem falar também dessa situação nas empresas, mas também a liderança, primeiro, pessoal. Não é? Então, primeiro, Diego, vamos começar a falar sobre o arquétipo da força. O que são as características desse arquétipo, não é? E como elas se cruzam com o processo de autoliderança. Eu acho que é legal a gente começar a desmembrar, não é? O pessoal que está nos acompanhando entender um pouco mais. Aham. É porque, como você falou no começo, até mesmo hoje em dia, liderança é um conceito que está evoluindo, né? Tem a questão de ser líder e ser chefe, né? Sim, E ser líder, na tese de ser chefe, é mandar. Mandar e outro obedece. Isso era um clássico da liderança e era a característica principal do arquétipo força, né? Eu mando porque tenho força. Isso foi um clássico, por dizer assim, mas ao mesmo tempo era uma das formas mais clássicas de se distorcer o arquétipo de liderança. Também vimos em outros encontros que os arquétipos em si mesmos, eles têm, por um lado, um aspecto mais elevado, mais, por dizer assim, mais puro, mais neutro, né? E depois vem o que são as expressões imperfeitas do arquétipo, que estão distorcidas pela experiência humana, sim? Então a gente pode é, idealizar um líder forte, sim?
que tem perseverança, que tem atitude, que tem determinação, que tem regras claras, que define o rumo, certo? E podemos ter uma expressão degradada da força como uma tirania, como arbitrariedade, como alguém que castiga, como alguém que não escuta, sim? Essas são as expressões reduzidas da força na liderança. E, e isso cria, às vezes, a resistência. Né? Nós somos estamos sempre conversando com nossas experiências do passado. Então, quando a gente diz eu não gosto dos líderes, é que provavelmente temos guardado uma experiência em relação à força no passado. Sim? Uma experiência negativa em relação à força. Em casa, temos as expressões de força, a gente aprende de papai e mamãe. Sim? E cada um teve as suas experiências e no núcleo familiar. Depois temos as experiências no bairro, na escola, na universidade, nos grupos de amigos, e aí tem essas expressões e a gente vai aprendendo. Força é, e a gente completa a frase. Sim? Então, para alguém, força é violência, força é abuso, força é tirania. E, claro, quem vai querer comprar mais dessa força? Quem vai querer conviver com essa força? A não ser que você se decida a entrar num mundo de hostilidade, entrar numa batalha. Sua vida será uma batalha. Se você acredita que força, violência, hostilidade, e a gente vê no mundo como as pessoas se expressam quando tem essas convicções, que força é aquilo. Mas se olharmos para a força no seu aspecto mais elevado, é o tipo de força que leva você através de todas as dificuldades. É o tipo de força que leva você através dos desafios, sim? É, A fazer as coisas que você acreditava que eram impossíveis. Então, a força, nesse sentido, tem esses aspectos elevados e tem os aspectos, digamos assim, deturpados pela experiência humana. que são as polaridades, né? Então, se a gente imaginasse uma pilha, né? De um lado tem o lado positivo, do outro lado o lado negativo, né? E dentro do mesmo arquétipo eu posso ter essas polaridades, né? É exatamente isso que você estava dizendo. Se eu tenho o arquétipo força, né, muito presente na minha liderança ou na minha autoliderança, eu posso ter foco, eu posso ter determinação, eu posso ser uma pessoa que domina, de certa maneira, as situações. Agora, se isso foge do bom senso ou do ponto de equilíbrio, começa a ser uma tirania, começa a ser algo que começa a prejudicar a si próprio, não é? E se a gente fosse avaliar oportunidades de melhoria e pontos fortes que a gente tem, não é? Às vezes isso começa a virar uma certa fraqueza, não é? Dentro da atuação como líder, como profissional, enfim, no grupo em que se participa. Então, isso vale para todos os arquétipos, né, Diego? E para todas os perfis de comportamento, não é? As características que a gente tem pessoalmente. Então, realmente, esse é o primeiro arquétipo, a força, onde a gente já, né, esclareceu um pouquinho mais. Agora vamos para o amor. A gente falou nas outras lives sobre o arquétipo do amor, mas hoje vamos falar nela ligada à liderança e ao processo de autogestão, né, de autoliderança. Como é que ele, né, também se conecta com o perfil, não é, da liderança, Diego? Então, traga para Sim. nós algumas características Então, do amor. então, em termos do amor, no seu aspecto mais elevado, é tudo que promove a conexão. Conexão, unidade, estar juntos, todo mundo apontando na mesma direção, o cuidado mútuo, a proteção, a, a sensibilidade também, poder escutar, sobre uma comunicação compassiva também. O lado distorcido do amor é posse, é ciúme,
condicional. Se vocês não fazem o que mandam, eu não gosto de vocês. É, é, grude, às vezes, e às vezes pode ficar até mole. O amor, o lado distorcido do amor em termos de liderança, é visto como fraqueza também, como que alguém que é fraco, é suave, é incapaz de se colocar, por dizer assim, né? Ou é sensível demais. Então, o lado distorcido do arquétipo do amor, é, ele pode enfraquecer a posição de um líder e também da autoliderança. Sim? Eu posso não me permitir ser amoroso porque as minhas referências do passado, quem era amoroso se dava mal. Sim? Eu posso ter histórias do passado onde a pessoa mais amorosa foi a que mais sofreu. Sim? E a gente, claro, não quer repetir isso. Ou ao mesmo tempo se dá conta que quem mais amou foi quem mais sofreu, e por lealdade nos colocamos no mesmo papel, entrar no amor para sofrer. Então somos um líder, autolíder até fraco, por lealdade por aqueles que sofreram. Vou sofrer igual que eles. Imagina se agora eu ficasse bem nisso. Isso, em termos de constelação e pensamento sistêmico e dinâmicas de grupo, é uma traição. Né? Ultrapassar o sofrimento de quem veio atrás de mim. Então a gente se reprime em respeito a quem veio antes. Então é bem complexo, é bem sutil, tem várias dinâmicas, vários fios que podem nos puxar para o lado distorcido de um arquétipo. Até ouvindo você falar, a polaridade desse amor, não é? Muitas vezes é aquela pessoa que é considerada boazinha, não é? Que ela não quer conflito com ninguém, que ela quer todo mundo, não é? Porque o arquétipo do amor prevê, não é? A questão dos relacionamentos humanos, do relacionamento interpessoal, da convivência, de agregar, não é isso? Então, quando eu tenho isso também enfraquecido, eu não quero entrar em conflito com ninguém, eu não quero discutir com ninguém, eu não quero magoar ninguém, então eu acabo sendo o bonzinho da história, né? E aí isso enfraquece o arquétipo, né? E enfraquece a atuação, tanto como líder e a sua autogestão, né? A sua autoliderança. E aí isso passa a ter um papel também pejorativo, não é? Porque muitas vezes é necessário na busca de resultados, na busca de metas, né? A gente já falou aqui sobre a boa formulação de metas, também isso, não é? O líder ou você como auto-líder, né, autogestor das suas emoções, você precisa ter essa consciência, né? Essa clareza de entender que também existem alguns limites e muitas vezes a gente tem que usar a força, muitas vezes a gente tem que combinar os arquétipos aí, não é isso? Trazer um pouco do elemento da força, do foco, né? Junto com a leveza, com a amorosidade, né? Com agregar as pessoas. Mas se eu fico muito preocupado, não é? E entro nessa polaridade do arquétipo do amor, eu posso enfraquecer as relações e aí começar, né, a trazer uma outra demonstração da minha liderança ou da minha personalidade como alguém fraco, alguém, ele é bonzinho demais. E aí as pessoas acabam também não respeitando isso. Eu já vi isso acontecer em muitas organizações, em muitas empresas, onde realmente existem pessoas que querem fugir do conflito, não é? E aí acabam realmente tendo esse papel bonzinho e deixam de cumprir muitas vezes os seus objetivos, as suas metas. Certo, Diego? Sim, é, e isso acaba virando um obstáculo para o desenvolvimento pleno de uma pessoa, porque ao se deparar que há uma expressão possível do amor, mas ao mesmo tempo essa expressão do amor é considerada como fraca, aí eu suprimo o amor e acabo perdendo uma das pernas desse tripé da liderança e da autoliderança. E aí que começa a ficar? Começa a ficar um jogo muito seco, sim?
eu vou me deprivar de amor enquanto eu estou atravessando uma dificuldade. Imagina a desolação que é isso, né? E se vou em relação a outros, eu vou ver, se sou um líder que não aplica o amor, eu vou estar tendo uma empatia baixíssima em relação a quem eu lidero. É, eu vou ser um exemplo muito difícil de acompanhar, né? Conversando também, como esses se conectam também, se alguém criou uma liderança de força, no lado duro da força, e ainda sem amor, isso é uma estrutura que, se vamos historicamente, é como um Júlio César, sim? Na primeira sinal de fraqueza, ele foi assassinado pelos seus seguidores. Ele foi assassinado porque já ninguém aguentava ele. Ele era forte, ele era temido, e ao mesmo tempo começou a ser visto como um obstáculo para o império, e ele foi assassinado num complô. Então, uma e outra vez a gente vê exemplos de líderes tirânicos, né, que acabam sendo derrubados pelos seus seguidores, porque e isso significa que é um cotidiano de estar o tempo todo esperando a traição, porque é um liderazgo sem empatia, sem conexão, sem sem legitimidade até, né? Então um exercício de uma de um foco e uma preocupação cotidiana, né, de se infligir nos outros, porque senão vai troca, isso constrói espírito de vingança nos outros. Isso que também precisamos entender. Até a Lúcia está colocando aqui um comentário, né, na nossa live, que ela diz assim: por amor, também podemos ser firmes e dar limites. E realmente tem, né, uma boa dose de verdade isso, né, de que com amorosidade a gente pode corrigir, a gente pode dar limites, a gente pode trazer as pessoas, porque é um arquétipo mesmo, de agregar, de impor situações, não impor, né, mas colocar situações e realmente negociar isso, né, com a equipe ou com as pessoas que a gente participa, né? Sim, por isso, o grande preconceito é amor significa fraqueza. Não, amor é dizer não na hora certa. Se tem algo fora de curso, se tem algo eh, que precisa de cuidado e atenção, dizer não, para com isso, é um processo de amor, é uma dinâmica de amor. Sim? É, então, é um aspecto a ser observado. Quando abrimos mão de parar uma situação, porque se não achamos que vão acreditar que somos duros demais, aí também está rodando um preconceito dentro de nós. E isso que principalmente nos limita, os autopreconceitos que temos de nós mesmos. E que, por dinâmica de campos, né, convidamos os outros a que conversem conosco nessa limitação, nesse autojulgamento. Se eu me julgo de certa forma, eu vou convocar um monte de pessoas que vão vir me julgar nesse sentido, que é uma das questões de dinâmica sutil sobre campos morfogenéticos ligados a constelações. Sim? Por isso que é importante, né, quando a gente começa a conhecer os arquétipos, começa a reconhecer esses recursos sutis, o processo de autoconhecimento, de autogestão, não é? Isso é autoliderança. E reconhecer que, olha, o arquétipo do amor é forte em mim, mas eu estou enfraquecendo, eu estou sendo bonzinho, não é? Como você deu o exemplo do Júlio César. Quando a gente abre os olhos, né, e aumenta a nossa consciência sobre essa situação, aí eu posso me reposicionar, eu posso tomar uma nova atitude, não é? E buscar outro recurso para equilibrar essa polaridade que às vezes está distorcida dentro de mim, não é? Às vezes eu posso recorrer à força, eu posso recorrer a um outro recurso para realmente equilibrar essa situação que às vezes está distorcida dentro de mim. Então, por isso é importante
E não delegar isso a ninguém, né, Diego? O que a gente está falando aqui de autoliderança? Justamente isso, você ter o poder de escolha e de decisão de dizer agora eu vou agir em relação a isso. Eu não vou esperar alguém dizer para mim que eu tenho que fazer, ou esperar, né, um golpe, ou alguém puxar o tapete, para que assim eu possa tomar uma decisão, que é o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Elas deixam para mudar quando tudo já está quase perdido, não é? E, na verdade, quando a gente vai num processo de autoconhecimento, de autogestão das nossas emoções, nós vamos tendo sinais, né? O nosso termômetro das emoções, a nossa escala, né, de como nós estamos, ela vai nos dando sinais e, olha, espera aí, alguma coisa eu preciso fazer, né? Se realmente está distorcido, é o momento de eu atuar, é o momento de eu agir. E aí, assim, é a liderança, é se autogerir, né? Se auto-reconhecer. E é fantástico quando isso acontece. Não é? Não é um processo simples, mas também é um processo possível. E é isso que a gente trabalha no coaching integrativo sistêmico, no universo do pensamento sistêmico, não é? E é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. É reconhecer esses arquétipos, reconhecer essas qualidades e perceber também quando elas estão nas suas polaridades, aquilo que não é algo tão positivo, no nosso ver, agir. Não é? Aí é realmente liderar o processo de mudança, é liderar o processo de gestão. Certo? Então, como nós já trouxemos o arquétipo da força, o arquétipo do amor, hoje nós vamos trazer mais um, né, para formar essa tríade como a proposta do nosso encontro aqui hoje, que é o arquétipo do humor. Né? E quando a gente fala assim também, já gera uma série de expectativas, né, Diego? O que seria esse arquétipo do humor? Né? O que ele representa? Que recursos ele traz quando a gente identifica esse arquétipo na nossa vida? Sim. Eu acostumo trazer à tona uma história que, assim, nas formações eu falo, que principalmente no meio de alguma confusão que o grupo entra, em alguma debandada que o grupo dá, aí eu divido que é a minha oração, né, que eu faço quando tudo está dando errado, que é, Senhor, me dá paciência, porque se me der força, eu mato todo mundo aqui, né? Então, isso dá uma quebrada. Primeiro que é verdade, né? Mas dá uma quebrada no clima das coisas, porque aí também é um recurso que serve tanto para mim como para mudar a qualidade das trocas com as outras pessoas. É, nas formações também, assim, é uma maratona de atividades, essa formação que fazemos tanto dentro do Metaforum, como em outras produções. E é uma maratona de atividades, conhecimentos, práticas, e as pessoas já no terceiro ou quarto dia ficam meio perdidas, no sentido de tanto que temos para fazer, tanto que precisam absorver e as experiências que estão tendo, né? E começar a se acumular algumas encomendas que eu vou entregando para eles. Tem leitura recomendada, tem práticas a fazer, tem treinos com os colegas, e isso acontece com os alunos e às vezes com alguns clientes de coaching. E aí começam as pessoas a dizer: ah, eu não fiz, eu não li, eu não cumpri com o combinado. E aí eu tenho duas opções: eu dou bronca, sim, uso arquétipo força, dou bronca. E aí, provavelmente, eles vão ficar bravos comigo. E aí, eles vão dizer: ah, vai ver a avaliação que eu vou colocar em você. Você me deu bronca, eu sou crescidinho para tomar bronca do professor, tá achando que. Só que ele não fez a tarefa que eu pedi. E era importante que ele lesse esse capítulo, porque hoje vamos falar sobre isso. Aí outra saída que eu tenho é dizer: ah, tudo bem, não era tão importante assim, fique bem, dorma bem, descanse, não se estresse. A aula continua e você pode ficar aí repousando. E aí alguém vai perder conteúdo, o colega que leu não vai se sentir bem, porque afinal, para que eu li? Eu li, eu fiquei até tarde lendo.
Eu deixei de ir no bar à noite para estudar. Aí meu coleguinha não estuda e agora está tudo bem. Então, aí a saída pelo humor é dizer, bom, você quer um coach ou quer um chefe? Né? Você quer um professor ou quer um chefe que mande você fazer você tudo e dar bronca em você? Né? Ou quer uma babá que regule seu dia e lhe diga quando acordar, quando escovar os dentes, quando abrir a postilha. Então, assim, o humor dá uma mudança de clima, a gente percebe nitidamente. Eu uso muito humor durante a classe. Normalmente, quando eu faço os lives, sou bastante sério. Mas Marcelo sabe quantas vezes eu gosto de fazer palhaçada no curso, sobretudo nas demonstrações, contando histórias, histórias minhas, histórias de Bern. Ele também usava muito humor e ironia, ele era muito bem-humorado, um humor também bastante ácido também. E eu gosto de um humor estilo Woody Allen, um estilo autorreferente, né? Então, sempre tinha piadas de carecas, concursos com Bern, porque os dois éramos carecas e fazíamos piada. Então, o humor autorreferente que é uma boa equação para o humor. A gente usar assim mesmo de piada, porque o lado escuro do humor é o deboche, a crueldade, é, a falta de respeito, a falta de seriedade, a fazer piada com o que você não pode fazer piada. É? É, até pegando o que você está falando aí, Diego, pegando o fluxo aí, às vezes o preconceito ele está travestido de humor, não é? Então, às vezes, uma piada mal feita, não é? Ele tem uma carga negativa muito grande, né? Porque tem esse viés pejorativo, esse viés velado, às vezes, né? Essas piadinhas que a gente vê, às vezes, em questões raciais, em questões religiosas, onde realmente é o contrário do humor, é a outra polaridade, né? E até estou vendo algumas clientes minhas aqui acompanhando nossa live, e até ia brincar, tá vendo como, às vezes, o Marcelo, quando cobra, né? Ele está cobrando porque tem um objetivo, né? Que é também as ações, né? Para a gente evoluir em relação aos nossos objetivos e ao estado desejado, né? Então, é só para dar essa cutucadinha nas clientes que estão aí nos acompanhando, que realmente a gente tem que ter esse bom humor, não é? Essa leveza, a diversão, a alegria, porque imagina, né, com as dificuldades que nós temos, às vezes de superar obstáculos, de atingir as nossas metas, e a gente viver, né, emburrado, carrancudo, enfim, com um cenário sempre como se tivesse uma nuvem preta em cima da gente. Então, o humor, quando ele bem dosado, né, ele nos energiza também, né? E a gente consegue disseminar esse humor no ambiente onde nós estamos, né? Ou seja, a liderança também que usa do humor, ela também pode conquistar as pessoas por esse arquétipo, não é? E quando eu reconheço, olha, estou colocando humor nas minhas ações, estou colocando humor naquilo que eu estou fazendo, não é? Por quê? A partir desse momento, eu também posso, né, com isso, ser mais espontâneo, né, permitir uma certa liberdade das pessoas que convivem comigo e assim também, não é, melhorar o relacionamento, enfim, trazer realmente uma nova visão, uma nova energia para a relação, né, que está estabelecida. Certo, Diego? Eu queria fazer essa contribuição aí. Sim, sim. Então, assim, agora temos três frentes para enxergar uma liderança, uma autoliderança. E como usamos isto? Que também a gente pode conversar, conversar, conversar e a gente pode só ficar no cognitivo. Temos várias formas de trabalhar com isso. Uma delas é primeiro para fazer uma foto de nós mesmos, sim? Nos autopontuar de 0 a 10. Eu me considero um líder que acessa a força
de uma forma virtuosa, de 0 a 10, quanto eu me posiciono em termos de força, determinação, assertividade, clareza, né? Isso é a força aplicada virtuosamente na autoliderança e na liderança com os outros. Então, essa é uma primeira perspectiva de como aplicar. Aí depois vamos levar o foco para o amor. Eu, na minha autoliderança, posso me autopontuar de 0 a 10, quanto estou usando do lado virtuoso do amor na liderança. E terei outra nota em relação a isso. E no terceiro eixo, o humor, eu posso me perguntar de 0 a 10, quanto eu me expresso num humor virtuoso na minha liderança e autoliderança. E aí a gente tem uma primeira nota, sim? Uma primeira foto de nossa participação como na liderança e autoliderança. Aí, a partir daí, eu posso fazer uma escolha. Eu quero diminuir, estou me percebendo que sou muito duro e forte. Uma liderança virtuosa, força virtuosa, eu estou nota 3, porque na verdade eu sou um carrasco, sim? Se eu vou me enxergar. Então alguém pode dizer, eu quero usar mais, quero passar nota 7 de usar a liderança de força virtuosa. Força na liderança virtuosa, nota 7, um alvo que eu tenho. E aí eu vou começar a descobrir quais são os próximos passos que eu posso fazer para desenvolver a minha força, o aspecto virtuoso da força na liderança. Aí com o amor, alguém pode dizer, eu sou super amoroso, mas acontece que sou amoroso demais. Eu estou 9. Será que se eu ficasse no 8, passaria uma mensagem mais clara? Estou sendo permissivo demais. Então, o que eu preciso fazer é para baixar de 9 para 8, para dar uma regulada, né? E com humor. O humor, putz, é uma coisa que nunca toco. Para mim, eu sou muito sessudo. Ou ao contrário, eu sou palhaço demais. Não consigo levar nada a sério. E aí vai ter uma nota diferente. E aí você vai fazer uma escolha. Estamos em um ciclo de mudança consciente. Sim? Escolha para onde quer mudar. E esse seria um dos exemplos de trabalho que podemos fazer. Mas ainda que estamos com uns minutos ainda para estarem, não fazer muito extensa essa conversa, eu posso convidar você a buscar na sua imaginação, se tivesse um anjo, um símbolo, um personagem que simboliza a força, e você fechasse seu olho, dentro de você vai encontrar se fosse um anjo da força, que lado e a que distância ele está. Sim, você pode ver, ele está a 1 metro desse lado, nessa direção. E você pode enxergar esse anjo da força e pode fazer um estímulo, uma, um mimo da força mais virtuosa que vem lá do alto, como se fosse um holofote vermelho que desce e transforma esse símbolo interno que você tem da força virtuosa. E você percebe como isso é transformado ao receber essa luz vermelha. Você percebe que o relacionamento que você tem com essa força dentro de você, com esse símbolo, ele é transformado. E essa luz vermelha agora acaba vazando até você, dentro da sua imaginação. Você pode, o maravilhoso de tudo isso é que você faz isso de olhos fechados ou de olhos abertos. Tanto faz. E enquanto isso está acontecendo e você está transformando o seu relacionamento com o arquétipo da força dentro de você, você agora leva a sua atenção que tem um outro arquétipo
da sua imaginação criativa, que o amor. Você pode enxergar ele como um anjo, como uma escultura, como uma luz, qualquer símbolo que se apresentar, e esse é a sua expressão de amor na autoliderança. Você vai se dar conta que está provavelmente numa outra direção ou outra distância. O arquétipo do amor em você. E você pode perceber que lá do alto está chegando um feixe cor-de-rosa. Cor-de-rosa e dourado também. E que isto transforma, nutre, refaz, eleva a estrutura desse arquétipo do amor e o relacionamento que você tem com ele dentro de você. E você percebe que essa luz cor-de-rosa também e dourado está chegando até você também e está tocando você e transformando você. E enquanto isso acontece, percebe que tem um terceiro arquétipo presente junto com você e o arquétipo do humor. É um outro símbolo, outro anjo dentro de você. Está na sua imaginação, está em uma outra direção, está em uma outra distância. Tem outro jeito, o humor em você. E você pode perceber que vem uma cor laranja, lá do alto, que nutre e potencia o lado virtuoso do humor. E esse humor é transformado e ele ganha novas características. E essa cor laranja também vaza até você e você é contaminado, contagiado com esse humor diferente. E você agora se percebe no meio de um feixe muito multicolorido, onde tem vermelho, onde tem rosa com dourado, onde tem laranja, e as cores que você perceber que estão complementando este momento de transformação. E com esses conjunto de cores, esses três novos consultores que você tem agora, força, amor e humor virtuosos, conduzindo através da autoliderança, você se pode se projetar no seu cotidiano e se dar conta de quantas coisas estão mudando quando você participa do seu cotidiano, do seu dia, do momento, como você navega cada situação com mais força, com mais amor, com mais humor, com o lado mais elevado desses três aspectos, e você pode se dar conta de como está sendo bem conduzido por esses três guias. E isso lhe abre outras dimensões de confiança, de segurança, de liberdade e de permissão e de motivação para você dar o melhor de si e ajudar os outros a darem o melhor de si. Então, tendo esse registro interno das mudanças possíveis que estão disponíveis aí, tudo que você aprendeu agora nesta dinâmica, tanto seja ao vivo ou quem assiste isto gravado, pode fazer escolhas sobre como quer viver hoje mesmo, até finalizar o dia, amanhã, essa semana, o que eu vou praticar desse aspecto meu. O que aprendi hoje, como que eu vou fazer acontecer? Porque isso é mudança consciente, isso é desenvolvimento contínuo. Pode dar uma inalação, exalar e dar por encerrado o seu aprendizado instantâneo. E assim temos uma outra aplicação sobre como um conjunto de técnicas, desde visualização interna, hipnose, PNL,
pensamento sistêmico, tudo isso conversando, foco na solução, que é a essência da aplicação do coaching integrativo sistêmico. Me conte aí, Marcelo, como está do seu lado aí. Foi muito bom, Diego. E me veio uma imagem como se a gente tivesse um equalizador de cores, né? Então, imaginando os três arquétipos um ao lado do outro, né? Onde tivesse aquelas escalas luminosas, né? Para cada uma delas, como se fosse um equalizador de som, né? Onde as ondas, né? Se equalizam, né? Se demonstram. Então, que a gente tenha essa, pelo menos para mim, né? Essa visualização de que o equilíbrio, né? A junção entre elas, né? Passa por essa equalização de forças, né? Não, então, num determinado momento, eu vou precisar do arquétipo da força, num determinado momento, do arquétipo do amor, normalmente do arquétipo do humor, e eles se entrelaçam, eles se conversam. Né? Mais uma vez, né, mostrando como é diferente a nossa abordagem no nosso coaching que a gente trabalha, né? Que é com sutileza, com respeito, com interiorização, né? Existem estratégias? Existem. Mas a gente vai muito mais na essência dessa autoliderança, como a gente viu aqui. É você, senhor das suas coisas, né? Controlando aquilo que está ao seu alcance, não o outro, né? Mas olhando para si e reconhecendo esses arquétipos, esses recursos, sempre com essa sutileza, né? Com essa serenidade que é típico do nosso trabalho aqui. Né? Então, foi muito bom realmente esse encerramento aí, Diego. Sim, que bom. E ao mesmo tempo, claro, tem as estratégias, tem o cotidiano, tem o que fazer. Mas quando fazemos o trabalho sutil primeiro, as estratégias funcionam maravilhosamente. Se a gente não está alinhado na sutileza, o plano concreto sai torto, né? Eu tropeço quando tento executar o plano perfeito, mas não estou alinhado. Não vai acontecer. E se estou alinhado, mesmo sem fazer a menor ideia o que tenho que fazer, acabo fazendo, porque me alinhei. E dentro de mim, eu vou conversar com o mundo e o mundo vai conversar comigo. Que é uma dinâmica que uma e outra vez acontece. A sincronicidade se acorda. É, os pequenos milagres do cotidiano acontecem. Né? Então, essa é um pouco a essência e a promessa do coaching integrativo sistêmico. Isto que eu ensino dentro da Metaforum, para as pessoas aprenderem e aplicarem. É um curso complexo e ao mesmo tempo divertido e ao mesmo tempo amoroso e ao mesmo tempo mão na massa o tempo todo e o pessoal reclama de quanto que a gente faz também. Mas é realmente, olhando a retrospectiva, é a aplicação desses três arquétipos o tempo todo, né? E, e é um convite que fazemos, fique junto, fique ligado, teremos mais conteúdos similares a esses, teremos cursos a fazer realmente online, como dinâmicas, como oficinas, né, para desenvolver projetos específicos na, tem coaches que querem aprender a atender online, porque parece que vamos passar um bom tempo à distância, aprimorar as técnicas de como trabalhar online, e estou demonstrando o tempo todo isso nessas lives. Então, tudo isso está disponível. Eu estou disponível para consultoria também. Quem me acessar pelo meu Facebook, Diego Aieta, ou pelo meu Instagram, Diego Aieta, podem me consultar. Estarei feliz de poder responder consultas e dúvidas. E eu e Marcelo, a gente adora escutar de vocês as suas reações, os seus aprendizados, as suas descobertas e as curiosidades que esse trabalho promove. Né? Até aproveitando aí a deixa, Diego,
A Beth, que foi minha colega lá no Master Coach, ela comentou aqui que ela viu 3 grandes anjos que exalavam raios coloridos, né? E está se sentindo muito grata pelo exercício. E a Lúcia, né? Que é minha cliente também, a Isabel, a Gi, enfim, tem bastante gente aqui acompanhando a gente. Ela disse muito legal a dinâmica. Então, realmente essa é a nossa intenção aqui, de trazer conteúdos e exercícios, intervenções para que vocês percebam como colocar isso em prática, né? A gente não falar só do assunto, mas vivenciá-lo, que é uma maneira, né, de experimentar e realmente colocar em prática os ensinamentos aqui, tá bom? Diego, sua mensagem final para a gente encerrar e até a próxima semana. Então, eu lhe agradeço a você, Marcelo, agradeço a Metaforum, que está apoiando esse ciclo também. Visitem Metaforum Brasil também para ver, temos um campo chegando no começo de 2021. É a forma de aprender tradicional, todas essas técnicas, como você se formar e virar um coach. Então, eu agradeço a todos os que apoiaram e ajudaram, agradeço a audiência e estamos em contato, estamos conectados. Então, agradeço. É isso, pessoal. Agradecemos aí a audiência. Obrigado, Lúcia, Bel, que estiveram com a gente todo o tempo aí. O pessoal que não conseguia acompanhar, né? E agradecer mais uma vez ao Diego pela sua disponibilidade e ao Metaforum pelo apoio. Então, acompanhe a gente aí pelas redes sociais. Essas lives ficam gravadas no meu canal sistêmico lá no YouTube. Então, quem quiser rever algum exercício, alguma situação, e também nas redes do Diego, podem procurar. Tá bom, pessoal? Então, um bom sábado, um bom final de semana e até semana que vem. Tá joia? Até mais. Valeu, Diego. Obrigado, Marcelo.